Imagine que um remédio seja prescrito para 100 pessoas. Se formos olhar as estatísticas, vamos perceber que 1/3 delas não compram o remédio. E os que compram, não tomam. Agora imagine uma situação diferente. Imagine que um remédio fosse prescrito para o seu bicho de estimação. Ele precisa tomar para sobreviver. A maioria das pessoas daria o remédio seguindo completamente as orientações do médico. Mas por quê? Porque gostamos deles. Eles estão em nossa responsabilidade. Mas existe outra coisa que também está na nossa responsabilidade. Você mesmo. Por que você não cuida de você mesmo da mesma forma que cuidaria de seu bicho de estimação? Por que você não toma os malditos remédios? Ou talvez uma pergunta mais essencial. Por que você não gosta de si mesmo? Nesse vídeo, eu vou analisar a segunda regra de Jordan Peterson. Cuide de si mesmo como cuidaria de alguém em sua responsabilidade. E para responder essas questões, Peterson analisa um dos textos mais antigos da humanidade, o Gênesis. Porém, antes de entrar na sua análise do texto bíblico, Peterson começa a explicar sua teoria sobre a formação do mundo. E é aí que as coisas ficam um pouco mais complexas. Mas eu juro que eu vou tentar simplificar o possível. Senta que lá vem a história. To pursue them. And when the Israelites saw the Egyptians coming behind them, they were stricken with panic. Don't be afraid. Stand. Sempre que falamos em Bíblia, história de criação e religiões, acabamos por bater de frente com a perspectiva materialista e científica da atualidade. Como somos extremamente cientificistas, fica muito difícil entender que outras visões sobre a natureza do mundo possam existir. E elas existem. Porém, a visão científica por muito tempo não existiu. Os nossos ancestrais entendiam o mundo com uma outra perspectiva. O mundo científico é um mundo de coisas, e tudo é feito de átomos, elétrons, prótons, nêutrons e quarks. Podemos resumir o mundo material nisso, partículas. Em contrapartida, o mundo em que nossos ancestrais percebiam era não só um mundo de coisas, mas um mundo de experiências e de sentido. E esse mundo também tem construtos primais, e eles são o caos e a ordem. Podemos usar essa dicotomia de caos e ordem para entender muita coisa sobre nós mesmos. O que todas essas histórias mitológicas e religiosas querem no fundo dizer? Usando essa dicotomia, tudo fica mais claro. E no final, conseguimos entender a nós mesmos. Nossos próprios cérebros parecem, em uma parte, funcionar em um dinamismo com esses dois elementos. E tudo indica também que as nossas almas também funcionam em caos e ordem. Mas o que é caos e ordem? Peterson escreve: o caos e a ordem são dois dos elementos mais fundamentais da experiência vivida, duas das subdivisões mais básicas do próprio ser. Mas eles não são coisas ou objetos, e não são experimentados como tais. As coisas e os objetos são partes do mundo objetivo. São inanimadas, sem espírito, estão mortas. Não é o caso do caos e a ordem. Esses são percebidos, experimentados e compreendidos. Ou seja, nossos ancestrais davam personalidade para as coisas, em vez de utilidade, como fazemos hoje. Isso porque, a priori, somos seres sociais. Portanto, a nossa forma de entender o mundo, de se relacionar com ele, também é social. Mas como se relacionar com coisas não humanas, como a própria ordem do universo?
Ora, chamamos ela de Deus e as coisas ficam mais fáceis. Agora conseguimos conversar com o mundo. Tentamos entender o mundo não humano com nossas mentes humanas. E talvez essa seja a base de toda mitologia e também de toda a sabedoria humana. Começamos a humanizar o universo, atribuindo características para ele, baseando nas noções de caos e ordem, masculino e feminino, bem e mal. Isso nos tornou humanos. Fizemos o mundo à nossa imagem e semelhança. Isso é importante porque revela algumas coisas que estão na nossa cultura ocidental há milênios, como por exemplo, o porquê da nossa cultura ser em essência patriarcal. Por que na cultura ocidental o homem representa a ordem e a mulher representa o caos? Vamos entender isso. Se analisarmos todas as culturas do mundo, vamos ver que na maioria dos casos a ordem está relacionada com o masculino. Peterson explica que o motivo disso é que os homens são e têm sido ao longo da história os construtores dos povoados e das cidades. Os homens são os pedreiros, os marceneiros e os operadores de máquinas pesadas. A ordem, portanto, é a sociedade, as hierarquias, a política, o poder, são as empresas, as salas de aula, as trocas de turno, as paradas militares. A ordem é o sistema. A ordem é o Deus, o Pai Todo-Poderoso. Portanto, quando desequilibrada, essa ordem se torna tirania, se torna campos de concentração, censura e ditadura. E o mesmo Deus Pai se torna o Deus tirano que consome os seus próprios filhos. Tudo isso é ordem, e tudo isso também é masculino. Já o caos é simbolicamente associado ao feminino. Afinal, tudo que conhecemos tiveram que nascer do desconhecido, assim como todos os seres nascem da mãe. O caos é a origem de tudo. No caos, todas as possibilidades existem. Assim como no caso da ordem, o caos apresenta dois aspectos. O caos positivo é a fonte das ideias, é a mãe virgem onde as sagradas ideias são geradas para salvar o mundo. Mas no seu aspecto destrutivo, o caos é a mãe terrível, é a própria natureza no seu aspecto mais selvagem. É a própria seleção natural que restringe sem piedade. O caos, o feminino, nesse caso, é Kali, a terrível deusa hindu. Para Peterson, essas duas forças moldam o mundo, nos influencia e sempre irá nos influenciar. Ele escreve: o caos e a ordem são elementos fundamentais, porque cada situação vivida, até mesmo todas as situações vividas concebíveis, é formada por ambos. Não importa onde estejamos, há algumas coisas que podemos identificar, fazer uso e prever, e outras que nem conhecemos ou entendemos. Não importa quem sejamos, habitantes do deserto Kalahari ou banqueiros de Wall Street, algumas coisas estão sob o nosso controle e outras não. É por isso que ambos podem entender as mesmas histórias e habitar dentro dos confins das mesmas verdades eternas. Por fim, a realidade fundamental do caos e da ordem se aplica a tudo o que está vivo, e não apenas a nós. Agora que entendemos isso, finalmente podemos adentrar na interpretação do Gênesis. Porém, vai ficar para outro vídeo.